Você acha que já viu de tudo? Pensa de novo. A realidade consegue ser muito mais bizarra do que qualquer filme de ficção. Hoje, vamos mergulhar nos 12 casos mais estranhos e misteriosos que realmente aconteceram. Prepare-se, porque a sua noção de normal está prestes a ser destruída. Vamos começar com um caso que parece saído de um desenho animado. Conheça Michel Lotito, ou como ele ficou famoso, Monsieur Mange-Tout, o Senhor Come Tudo. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Bicicletas, televisões, carrinhos de supermercado. Ele até comeu um avião inteiro, um Cessna 150, pedaço por pedaço, ao longo de 2 anos. Os médicos descobriram que ele tinha um revestimento de estômago 2 vezes mais grosso que o normal e ácidos digestivos incrivelmente potentes. Basicamente, ele nasceu para comer metal. Enquanto a gente se preocupa com uma espinha de peixe, o cara jantava uma bicicleta. Agora, saindo do estômago de aço para o cérebro que não desliga. Você conhece o caso de Al Harpern? Ele foi um americano que ficou conhecido como o homem que nunca dormiu. Ele afirmava não ter dormido um único segundo em toda a sua vida. Médicos o examinaram diversas vezes, esperando encontrar uma fraude, mas não. Al Harpern estava sempre acordado, lendo jornais à noite para passar o tempo. Ele viveu até os 94 anos, em perfeita saúde, desafiando tudo o que sabemos sobre a necessidade do sono. Imagina a quantidade de séries que ele poderia ter maratonado. E que tal a história de Glória Ramírez, a Dama Tóxica? Em 1994, ela deu entrada num hospital na Califórnia e, pouco tempo depois, a equipe médica que a atendia começou a desmaiar um por um. Eles relataram um cheiro estranho vindo do corpo dela e a presença de cristais no seu sangue. No total, 23 pessoas foram afetadas e 5 foram hospitalizadas. Até hoje, não existe uma explicação definitiva. A teoria mais aceita envolve uma série de reações químicas raras, mas a verdade é que o caso de Glória Ramírez continua sendo um dos maiores mistérios da medicina moderna. Vamos para algo mais explosivo. Em 1986, no Lago News, em Camarões, uma nuvem de dióxido de carbono simplesmente irrompeu do fundo do lago vulcânico. Essa nuvem silenciosa e invisível desceu pelas vilas ao redor, sufocando mais de 1.700 pessoas e 3.500 animais enquanto dormiam. Foi um desastre natural súbito e aterrorizante, como se o próprio ar tivesse se tornado um veneno. Hoje, o lago é monitorado para evitar que a tragédia se repita. E o que dizer do misterioso zumbido de Taos? Desde os anos 90, alguns moradores da cidade de Taos, no Novo México, relatam ouvir um zumbido constante, de baixa frequência. O som é real. Já foi detectado por equipamentos sensíveis, mas ninguém consegue identificar a sua origem. Ele não é ouvido por todos, o que torna tudo ainda mais estranho. Seria uma experiência psicológica em massa? Equipamento militar secreto? A resposta continua soprando no vento, ou melhor, zumbindo. Agora, um caso que vai fazer você olhar 2 vezes para o céu. Em 1518, na cidade de Estrasburgo, uma mulher chamada Frau Trofeia começou a dançar na rua, sozinha, sem música. Em uma semana, 34 pessoas se juntaram a ela. Em um mês, eram 400. Eles dançavam sem parar, dia e noite, até que muitos começaram a morrer de ataques cardíacos, derrames e exaustão. As autoridades, sem saber o que fazer, até construíram um palco para eles, achando que eles precisavam dançar até passar. A praga da dança continua a ser um dos surtos de histeria em massa mais bizarros da história. Vamos voltar à medicina com o caso de Phineas Gage. Em 1848, esse capataz de uma ferrovia sofreu um acidente terrível. Uma barra de ferro de mais de 1 metro atravessou sua bochecha esquerda, passou por trás do olho e saiu pelo topo da cabeça, destruindo grande parte do seu lobo frontal. Por um milagre, Gage sobreviveu e se recuperou fisicamente. Mas a sua personalidade mudou completamente. O homem calmo e trabalhador se tornou impulsivo, rude e pouco confiável. O seu caso foi fundamental para entendermos como diferentes partes do cérebro controlam nosso comportamento e personalidade.
E a história da chuva vermelha de Kerala? Em 2001, durante meses, uma chuva de cor escarlate caiu sobre a região de Kerala, na Índia. As roupas ficavam manchadas de rosa e a água parecia sangue. A explicação inicial foi de areia do deserto. Mas análises posteriores mostraram que a água continha células vermelhas microscópicas, muito parecidas com células biológicas, mas sem DNA. Uma teoria mais exótica sugeriu que seriam esporos de uma forma de vida extraterrestre, trazidos por um meteoro que se desintegrou na atmosfera. Até hoje, o debate continua. Agora, um mistério marítimo: o Mary Celeste. Em 1872, este navio foi encontrado à deriva no Atlântico, em perfeitas condições. A carga estava intacta, os pertences da tripulação estavam nos seus lugares, e havia comida e água suficientes para meses. A única coisa que faltava? Toda a tripulação. Eles simplesmente desapareceram, sem deixar vestígios ou qualquer sinal de luta. O que aconteceu com os 10 tripulantes do Mary Celeste é um dos maiores enigmas náuticos de todos os tempos. Conhece a história de D.B. Cooper? Em 1971, um homem sob esse pseudônimo sequestrou um Boeing 727, exigiu $200 mil de resgate e 4 paraquedas. Após receber o dinheiro, ele simplesmente saltou da parte de trás do avião, em plena noite, sobre uma área florestal e nunca mais foi visto. Uma pequena parte do dinheiro foi encontrada anos depois, mas o destino de Cooper e o resto da grana permanecem um mistério. Ele sobreviveu ao salto? Morreu no impacto? Ninguém sabe. E o que falar dos pés de Salish Sea? Desde 2007, mais de 20 pés humanos desmembrados, ainda dentro de tênis, apareceram nas praias da Colômbia Britânica, no Canadá, e em Washington, nos Iliamur. A polícia acredita que os pés pertencem a vítimas de acidentes ou suicídios, e que os tênis modernos ajudam na flutuação e protegem os pés da decomposição. Mas por que apenas os pés? E por que tantos na mesma região? A explicação oficial não satisfaz a todos, e o mistério continua a assombrar a costa do Pacífico. Para fechar, um dos casos mais arrepiantes: o incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, 9 experientes caminhantes soviéticos morreram em circunstâncias misteriosas nos Montes Urais. A barraca deles foi encontrada rasgada por dentro, e os corpos foram achados a alguma distância, alguns apenas de roupas íntimas, apesar do frio congelante. Alguns tinham fraturas cranianas e ferimentos internos graves, mas sem nenhum sinal externo de luta. As teorias vão desde uma avalanche até testes de armas secretas e até mesmo um encontro com um Yeti. O caso foi oficialmente encerrado com a conclusão de uma força natural convincente, o que, convenhamos, não explica absolutamente nada. E aí, qual desses casos te deixou mais perplexo? A verdade é que o nosso mundo é um lugar cheio de mistérios que desafiam a lógica. E talvez seja isso que o torna tão fascinante. Se você gostou de mergulhar nesses enigmas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde a nossa próxima investigação. Obrigado por assistir e até a próxima.